o choro do bebê. Esse vai ser o tema do nosso papo de hoje, né? Esse assunto tão importante que é a gente entender aquele bebezinho, entender o choro do bebê. Vocês ignorem que o meu rosto tá mais redondo que o normal, porque meus sisos estão crescendo. Então tá super inchado meu rosto aqui. Eu falei, meu Deus, tô com essa cara super redonda. Mas não tem outro jeito, né? As coisas nunca vão estar perfeitas. Às vezes a gente fica esperando o momento ideal, né? Pra fazer as coisas, mas esse momento nunca chega. Então por isso que tô aqui com os dentes crescendo, eu não tô com dor, só tá um incômodo e essa cara redonda. Enfim, então vamos entender aí essa questão do chorinho do bebê, né? Que quando a gente tá na primeira gestação é uma coisa que assusta tanto. E tem tanta gente falando, né, ao mesmo tempo. Tá com sono, tá com fome, tá com gases, tá com cólica, tá com dor, dá de pirona, umas coisas assim, né? Eu nem peguei o meu café, eu vou pegar meu café aqui, que hoje eu acordei um pouquinho mais tarde. E daqui a pouco eu tenho que sair também, então eu vou pegar o cafezinho aqui. Deixa eu ver se minha casa tá muito bagunçada aqui, tá? Então vamos lá. Existe uma coisa chamada esterogestação, que é o quê? É a gestação que ela é como se fosse continuar gestando mesmo após o nascimento do bebê. Continuar gestando mesmo após o nascimento do bebê. Então, porque assim, quando o bebê nasce, existe essa teoria, né, que 9 meses de gestação, mas aquele bebê nasce e essa gestação continua aqui fora, né? Aquele bebê, ele não entende ainda que ele nasceu. Então, tudo aqui, quando ele nasce, ele não entende que ele nasceu. E pensa, ele tava ali naquele aconchego do útero. Ele tava naquele aconchego do útero e de repente ele nasce. Então, no parto natural, esse nascimento é muito mais... também um trabalho pro bebê. O bebê também fica cansado no trabalho de parto, é um trabalho. E é principalmente o bebê que faz a maior parte do trabalho. Porque é ele que faz o caminho, ele gira, ele desce. É incrível, tem a mão de Deus ali mostrando o que aquele bebê tem que fazer. Aquele bebê sabe que ele tem que nascer quando ele tá em trabalho de parto. E aí ele vai fazendo todo o caminho até ele nascer. É diferente de uma cesárea, exemplo, uma cesárea eletiva, né? Que o bebê ele é retirado. E, às vezes nem... Aí é pior ainda talvez seja esse pós-parto, porque ele não entende que ele nasceu. Ele de repente estava lá dormindo, aí foram lá, acordaram ele e tiraram ele dali do quentinho, né? Porque na barriga é como se o bebê flutuasse. Ele tá imerso em líquido. Então ali, e ele não tem que fazer nenhum esforço, né? Ele recebe tudo. Ele recebe alimento da mãe, ele recebe oxigênio. Ele só tem que ficar ali, ele só acorda, ele dorme lá dentro da barriga. A gente esquece, né? Que o bebê dentro da barriga, ele é um bebê, ele é uma pessoa. Ele sente também. Ele acorda, ele dorme, ele se assusta quando tem um barulho alto. Ele consegue, ele sente os sentimentos da mãe, assim, se a mãe tá muito nervosa, ele sente, se a mãe tá com medo, ele sente, porque chegam aqueles hormônios no bebê, adrenalina, ocitocina, tudo isso chega no bebê, por isso que é tão importante a gestante cuidar do seu emocional, né? E aí, quando ele nasce, é tudo muito assustador pra ele aqui. Porque de repente ele na barriga ele não sentia gravidade, ele não sentia o peso do próprio corpinho, mas é quando ele não sentia frio. E aí quando ele nasce aqui, ele sente frio,
porque ele não tá mais quentinho ali, ele sente frio, ele sente dor, ele sente o peso da gravidade que assusta ele. Ele não entende que mudou tudo assim tão rápido. Por isso que alguns bebês choram tanto. E por isso que é importante se preparar para esse continuar gestando o bebê, mesmo após o nascimento. Que normalmente dura uns 4 meses isso. E eu vou falar algumas formas de ajudar a lidar com esse choro também do recém-nascido, e aí entendendo o choro conforme o bebê vai crescendo. Que é um dom que a mãe tem, esse instinto que a mãe tem de compreender o seu bebê. A gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente sabe o que o nosso bebê está sentindo, que a gente pode descobrir isso. Então, muito rapidamente aqui eu vou contar isso pra vocês. Já deixa o seu coraçãozinho aqui pra me ajudar. É que eu tô tô doida, deixa que eu tô fazendo a live com essa cara inchada. Já deixa o seu coraçãozinho aqui. E se você gostou, já comenta com o coraçãozinho também aqui embaixo. E envia para uma gestante ou para uma recém-mamãe que está se preparando para esse pós-parto, para entender o chorinho do bebê dela. Então vamos lá. Alguns bebês serão mais chorões, outros menos. Alguns bebês terão ali a sua característica, né, específica. Isso também pode ter influência da gestação, se essa gestação foi uma gestação calma, se foi uma gestação muito estressada. Pode também ter influência do parto, se foi um parto que essa mãe ficou tranquila, respirou, que essa mãe viveu bem, ou se foi um parto mais difícil, que teve violência, que teve alguma coisa, esse bebê sente as coisas. A gente não pode achar que o bebê não é uma pessoa que não sente as coisas na barriga da mãe, porque ele sente. E aí, quando ele nasce, isso transparece, né, no bebezinho. E aí, a gente pensar na esterogestação. A gente vai criar formas dessa transição ser mais tranquila para o bebê, quando ele nascer. Tem o charutinho, né, que você enrola o bebê na mantinha. Eu nunca usei, mas eu sempre buscava deixar os meus bebês bem aconchegados. Existe o bebê... Por que o bebê gosta de ficar no colo? Porque ele para de chorar automaticamente quando ele tá no colo. Isso não é porque ele tá fazendo birra. O bebezinho recém-nascido não consegue fazer birra. Isso é porque ele sente, né? É como se ele estivesse na barriga. Então a ideia é para acalmar esse choro do recém-nascido, que será sempre por necessidades básicas, seja por alimento, ele quer mamar, seja porque ele quer trocar a fralda, seja porque ele está com calor ou com frio, seja porque ele está com sono, ou seja porque ele quer um aconchego. Então, nós temos esses 5 fatores que é importante considerar para entender o choro do bebê. Você vai descartando. Ele não tá com calor. Ou tira um pouco de roupa, vê se ele para de chorar. Ele não tá com a fralda cheia. Ele não tá com sono. Ele não tá com fome. Eu já dei mamar e ele não quer, então ele não tá com fome. Então, eu acho que ele tá com sono. Eu vou apagar as luzes, eu vou pegar ele aqui e vou fazer ele dormir. Aqui pra mim, a maioria das vezes que a Dulce chora é sono, porque ela não é uma bebê muito chorona. Então, eu já fui entendendo isso conforme os meses foram passando, que a minha bebê era particularmente assim, tá? Então, eu compreendi isso. E você também pode compreender isso com o seu bebê. E aí, a gente cria, entendendo essas necessidades básicas do bebezinho recém-nascido, do bebê até os 4 meses, a gente consegue entender mais esse choro. Que esse choro vai ter sempre um motivo de necessidade básica, tá? Vai ser sempre um motivo de necessidade básica. Diferente daqui a uns meses. Um bebê de 6 meses mesmo, nem sempre ele chora por necessidades básicas. Igual a Dulce, às vezes ela chora porque ela tá... uma caneta, ela pega alguma coisa que não é muito perigosa na mão. Esses dias ela pegou a escova de dente do Liam na mão. E aí eu tirei da mãozinha dela. E aí ela chorou. Porque ela queria brincar com essa escova. Então ela se sentiu triste. Ela já começa a demonstrar ali as suas vontades. Não que seja sempre assim, mas já começa, inicia-se isso, né? A frustração, né? E
Mas aí, essa questão das necessidades básicas me ajuda muito no choro. Porque eu sei que a Dulce tá ali chorando, reclamando muito, eu vou descartar as outras possibilidades de mamar, já mamou. Trocou a fralda, já trocou. Ela tá na temperatura boa. Só pode ser sono. E aí eu pego ela, vou pro quarto, nino ela, faço ela dormir. Então, a gente tem um olhar além para aquele bebezinho. A gente não se desespera com o seu choro. Nos primeiros meses, pode ser cólica. Alguns bebês têm muitos gases, mas nem tudo é cólica. O Liam, meu primeiro filho, era um bebê com muitos gases e muita cólica. E ele também, eu acredito que ele também era assim por todo o parto que eu tive, toda a gestação que eu tive, que foram ali na base da ansiedade, na base da ignorância. Isso também interferiu. E ele nunca teve um intestino muito saudável, tanto que ele tem até alergia ao ovo. Isso já indica que ele tinha alguma questão, que ele chorava muito por causa dos gases, soltava muitos puns, ele ficava chorando assim por horas, sem parar. E aí só parava quando eu saía de casa. Então isso sim é um indicativo de uma cólica real, que pode ser por causa de alguma alergia alimentar, que aí a mãe precisa tirar da sua alimentação. Mas isso nem sempre é assim. Nem sempre é assim, mas é uma coisa que a gente pode considerar, tá? E então, uma coisa que ajuda muito, outra dica, é sair com o bebê quando ele tá chorando. E alguns bebês vão ter padrões um pouco diferentes do normal, né? Mas a nossa missão é buscar entender e oferecer o que a gente tem de melhor para aquele bebezinho, principalmente se ele é recém-nascido. Esse choro dele vai ter sempre um significado, nunca vai ser sem motivo, esse bebê recém-nascido, tá? E entendendo a esterogestação vai ficar muito mais fácil, que você vai saber que aquele bebê ainda não entende que nasceu e que você pode imitar o ambiente do útero aqui fora para ele se sentir melhor. Uma coisa que eu usei muito com a Dulce foi o som do útero ou ruído branco. Isso tem lá no YouTube, esses vídeos de ruído branco e de som do útero, que deve ter assim mais de milhões de visualizações de tanto que as mães colocam. Mas era incrível, a Dulce chorava, aí eu colocava o som do útero e ela dormia, parava de chorar na mesma hora, ia fechando o olho e ia dormindo. Eu tenho aquela cadeirinha de balanço, sabe, que o bebê, de descanso pro bebê, a minha não treme nem nada, eu só colocava a Dulce lá e ligava o som do útero e colocava a cadeira em cima da cama e eu ficava balançando e ela dormia na hora. Às vezes quando ela tava muito chorona, assim, mas ela nunca foi uma bebê chorando, porque isso revela a personalidade dela, entendeu? Mas funcionava demais. Eu ficava, meu Deus, eu preciso levar essa mensagem pro mundo. Não que essas coisas sejam essenciais, mas podem ali ajudar aqui aquele bebezinho que ainda tá sendo gestado fora da barriga. Ele entender que tá tudo bem, que que o bebê, que a mãe tá ali com ele. Porque a gente pensando nesse som do útero, os bebês sempre se acalmam, tipo, com o som do chuveiro. Às vezes a gente vai tomar banho, aí o bebê tá escutando o som do chuveiro, ele se acalma. Ou com o som da máquina de lavar, com o som dos carros, com o som... Por isso que o bebê também dorme quando vai sair de carro, porque aquele barulho, ele também lembra o som do útero. É muito legal. Porque lá no útero, né, o bebê escutava todos os barulhos internos da mãe, né? Escutava o coração batendo, tu. Então aí o bebê, ele lembra daquele tu. Seu bebê já ouviu seu coração bater, né? Seu coração tava ali batendo especialmente pra ele. Olha que lindo. E aí ele também ouvia ali os gases, os sons ali dos órgãos, tudo isso. Então é muito doido. E aí quando ele nasce, ele ainda se lembra de tudo isso e ele sente saudade, né, do útero. Por isso que é importante a gente fazer, que aqui não é mais fácil aqui, né, aqui fora. Porque aqui a gente tem que buscar o alimento, então ele se cansa quando ele mama, ele se cansa, então é um cansaço muito maior.
ele sente frio, ele tem, alguns bebês têm aqueles espasmos, né, que eles ficam assim com a mãozinha, com a perninha, então isso dá medo para eles, por isso que é importante deixar eles sempre embrulhadinhos, para que eles não tenham esses espasmos. Alguns bebês têm muito mais espasmos que outros, né, então o som do útero me ajudou muito, essa cadeirinha aí de balanço. Também entender que o sling também é uma coisa maravilhosa. Uma mãe de primeira viagem precisa ter o sling, que ele é assim uma bênção. Eu usei com a Dulce nos primeiros meses, assim, não usei sempre, porque ela se irritava um pouco, mas quando ela não teve muitas madrugadas chorando, que a Dulce sempre dormiu bem. Mas o Liam já teve muitas, assim, ele só queria ficar bem grudadinho em mim. O sling pro Liam teria sido, assim, maravilhoso. Aí a Dulce usou algumas vezes, eu usei com ela. E ela se acalmava na mesma hora e dormia também. Sabe por quê? Porque eles se sentem apertadinhos. Pensa, o útero é apertadinho pra ele tá sendo abraçado pelo útero. Já que fora não, ele tá sempre solto. Então, por isso que o sling também é maravilhoso. E aí, conforme o bebê vai crescendo, os padrões de sono vão mudando, os padrões de choro vão mudando, porque ele não chora apenas por necessidades básicas. Ele começa a entender que ele nasceu, né? Tem até a crise dos 3 meses, que é como se fosse um despertar pro bebê ali, pra realidade. Ele tá mamando e ele tá olhando pro lado, assim, ó. Ele começa a perceber os sons, as luzes, os barulhos, ele começa a perceber as pessoas. Então, esse também é um período de transição para o bebê, a crise dos 3 meses, que pode interferir na amamentação, porque o bebê ele fica muito distraído em alguns casos, e aí ele mama muito rápido, e ele também fica um expert em mamar, e ele pode mamar muito rápido e depois ficar chorando. Aí a mãe pode achar que ele não está com fome, não está bem alimentado, que ele está com fome, né? Mas na verdade não, o leite está perfeito para ele. Não é isso, é porque ele está entendendo que ele nasceu e que o mundo é diferente agora, tá? Então, a gente tem que estudar e ver, e a gente não se prepara para ser mãe, né? A gente se prepara para o vestibular, a gente se prepara para um casamento, a gente se prepara para uma viagem, a gente se prepara para uma consulta médica, mas a gente não se prepara para a maior missão da nossa vida, que é a maternidade. Porque nós não fomos ensinadas hoje em dia a isso. Hoje em dia é considerado opressor ensinar uma menina a ser mãe. É considerado como se fosse até antinatural. Porque essa mulher precisa ser ensinada para o mercado de trabalho. Essa mulher precisa ser ensinada a ser dona da própria vida, a não depender de homem. Essa mulher é ensinada que ela tem que ser empoderada. Só que a gente esquece que grande parte das mulheres serão mães. E aí quando chega lá na hora que ela vai ser mãe, ela se sente perdida e com medo. Porque a vida inteira ela foi ensinada que ser mãe é uma coisa ruim. A vida inteira ela foi ensinada que ser mãe é uma coisa muito cansativa, que ser mãe é uma coisa ruim, que ela não vai conseguir dar... Aí ela se sente perdida com aquele bebezinho. Ela não sabe como lidar. E aquele bebê que chora, que é frágil, que depende dela. E ela foi ensinada para tudo na vida, menos ensinada a cuidar de um filho. E a gente acha que algumas coisas são instintivas, né? Inerentes à mulher. Ninguém pode negar isso. Mas algumas questões ficam ali no ar porque ninguém ensina. Antigamente tinham as avós, aquelas comunidades de mulheres que uma ajudava a outra, né? Quando o bebê nascia, ia sempre alguém para casa da mulher para ajudar ela. Hoje em dia não é mais assim. Então a gente tem que buscar essas informações que não são mais fáceis de encontrar, tá bom? Então, faça ali o bebê pela fase dessa crise dos 3 meses que alguns bebês têm. Aí chega o 4º mês, que parece que a nuvem do pós-parto, do puerpério, vai ficando para trás. E a gente vai falando, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta disso aqui. Que é um pouco desesperador. Eu lembro que quando ele era recém-nascido, eu desejava que ele crescesse logo. Porque eu tinha medo de cuidar daquele bebezinho tão pequenininho. E aí, cada madrugada que passava de choro, de dificuldade, eu pensava que
meu Deus, por que essa criança não cresce logo? Por que ele não vira logo, não tem logo um ano? Porque eu tenho medo, é que ele chora muito e ele golfa, né? Ele gorfa, a gente fala gorfa, mas o certo é golfa, né? Quando sai muito leite. E ele fica com esses gases e eu não sei o que fazer. E assim, é uma fase mais difícil, né? Pode ser pra essa mãe que ela não consegue aproveitar ali a fase que o bebezinho dela tá e ela deseja que ele cresça logo. Mas quando a gente entende que cada fase precisa ser bem vivida, a gente para um pouco com esses medos, né? A gente entende que meu bebê tá chorando aqui hoje, ele tá ali se espremendo de dor, de gases, de não sei o que lá. Que eu vou conseguir identificar o choro do meu bebê. Eu vou ficar calma e eu vou viver o hoje. Eu vou aproveitar meu bebê. Eu vou aproveitar essa fase que ele está vivendo porque ela não vai voltar nunca mais. Nunca mais o meu bebê vai ter 3 meses de novo. Nunca mais o meu bebê vai ter 1 mês de novo. Nossa, tô morrendo de fome. Nunca mais o meu bebê vai ser esse bebezinho aqui, porque ele vai crescer e passa voando. Por mais que pareça que essas madrugadas nunca vão acabar, elas acabam e passa voando, voando. Quando a gente vê a criança já tá falando mamãe, papai, entendeu? Então, depois que o chorinho do bebê ele vai crescendo, o choro dele vai sendo menos, também vai ser por necessidade, né? O bebê nunca vai chorar à toa. Vai ter sempre alguma necessidade ali por trás, só que serão diferentes. Como nesse caso que eu falei da Dulce, que ela chora quando eu tiro algum brinquedo da mão dela, porque ela se sente frustrada. Ou ela chora quando, às vezes, eu deixo ela, não posso pegar ela no colo naquele momento, ela chora. Então, são choros diferentes. E conforme... Aí, quando chegar nessa fase, que vai ficando ao nível mais difícil, é incrível que a gente já vai estar mais expert, a gente já vai estar mais experiente para lidar ali com aquele bebê. Então, vai ficando mais fácil. Vai ficando sempre mais fácil. E a gente não precisa ter medo, porque aquele bebezinho que é a nossa carne e a carne do nosso esposo, ele é a nossa única carne, né? O casal se uniu e formou aquela única carne, aquele novo ser humano. Então, o casal tem plena capacidade para entender o choro desse bebê e para cuidar dele, né? E depois que o choro vai sendo por birra, por manha, né? Que o bebê vai, às vezes, muitas mudanças hormonais, muitos aprendizados ao mesmo tempo que aquele bebê pode ficar sobrecarregado. E hoje também tem um excesso de estímulos, muitas mães não respeitam o pós-parto, saem por aí, pensa um bebezinho que acabou de nascer, vendo as luzes de um shopping, aquele monte de luz, aquele monte de gente. Essa criança vai ficar angustiada, porque é um excesso de estímulos. Por isso que a gente precisa entender e respeitar esse novo nascimento do bebê. Respeitar essa transição dele aqui fora, senão ele vai chorar e vai ficar muito estressado, e isso vai interferir à noite. E uma outra questão que ajuda muito no choro é ter previsibilidade. A criança, ela precisa de previsibilidade, ela precisa de rotina, que ela vai ficar mais calma. Ela vai saber que, agora eu acordei, aí depois a mamãe vai ler um livrinho pra mim, aí depois eu vou ficar brincando aqui, aí depois eu vou comer e depois eu vou dormir. A criança, ela vai entendendo isso, mesmo que inconsciente, que a rotina dela é aquela, e ela não vai ficar chorando à toa. Porque muitas vezes os bebês choram que passou o horário de comer, ele tá com fome, que passou o horário de dormir, ele tá com sono, que passou, ele tá sujo, ele tá suado. Então a gente tem que olhar para isso, e quando a gente olha para isso, tudo fica mais fácil, tudo. E eu demorei para aprender isso e não é fácil, porque a gente tem que ter ordem. E para uma mãe ter ordem também é um caminho ali a ser percorrido. Mas aí a gente entende que a gente pode acolher o choro daquele bebê, dando previsibilidade para ele, dando amor, doçura e carinho para aquela criança. Principalmente agora que eu tenho um de 2 anos aqui que faz birra o dia inteiro não, mas faz muita birra. Então, muitas vezes é difícil, né, você acolher aquele choro daquela criança e tratar aquele choro como ele deve ser tratado, mas não é impossível. A gente fala, filho, você tá chorando porque você tá com sono, mas calma, você já vai dormir, mamãe já tá preparando pra você dormir. Você tá chorando porque você tá com fome, a mamãe já tá fazendo a comida,
vamos comer. Você tá chorando porque você tá com frio, vamos se agasalhar? Então a criança ela não vai conseguir se acalmar sozinha. A gente precisa ser a direção dessa criança. Porque a criança ela não tem como decidir por si mesma, ela precisa dos pais, tá? Ela precisa dos pais. Então eu vou encerrar essa live aqui que eu vou ter que sair. Então eu espero que vocês tenham gostado muito. Deixem o seu coraçãozinho aqui. Envie para uma mamãe que tá aí com medo do choro do seu bebê, que ela não precisa ter medo, que é sim possível aprender a lidar com o choro do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.